Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal Meditação e Espiritualidade. E hoje eu estou trazendo um tema interessante para nós avaliarmos e que vai servir também para você como uma forma de você poder fazer a sua autoavaliação do seu processo de desenvolvimento a nível espiritual, que tem a ver com o seu nível de consciência, também chamado de nível do ser. Até essa figura aqui que você vê está a mostrar, né, a questão do diabinho e do anjinho, né, no ombro dessa pessoa, né? De uma certa forma, tem que estar em equilíbrio. Então, vamos ver essa questão do nível de consciência. Primeiro, a nossa vinheta. Então, qual é o seu nível de consciência? Então, para uma pessoa ela saber, conseguir perceber o seu nível de consciência, ela precisa primeiramente estar a auto-observar-se. Em outras palavras, estar praticando verdadeiramente a auto-observação, o poder do agora de Eckhart Tolle, o mindfulness, ou até mesmo aquilo que é chamado, dentro do gnosticismo contemporâneo, a chave sol. Tudo são técnicas de você estar consciente, estar presente aqui e agora, neste momento, observando e se auto-observando, né? Assim você vai perceber o seu nível de consciência. Qual seria o primeiro nível de consciência que nós precisamos atingir? Esse até não é muito difícil. É um dos mais fáceis para qualquer pessoa. É o nível de consciência do seu corpo, o corpo físico. De uma certa forma, a criança, enquanto ela está no seu desenvolvimento, né, o bebezinho, e depois vai para a fase infantil e depois ela vai para a criança, ela está a tomar consciência do seu corpo, né? Ela está a tomar consciência do seu organismo como um todo, né? Do seu corpinho a nível de conseguir sentar-se, manter-se sentada, sem precisar depois ter almofadas ou, né, outra coisa que a sustente. Ela consegue ficar já com a coluninha reta. Também ela vai conseguindo ter o controle das suas perninhas, das suas mãozinhas, dos seus bracinhos, da sua cabecinha, né? Tudo isto representa a consciência do corpo. Só que depois, com o passar do tempo, né, a pessoa passa a colocar a atenção em outras coisas e não mais a tanta atenção ao seu corpo, a não ser que esteja com algum problema, alguma situação de saúde, né, principalmente. Fora isto, a pessoa ela não procura manter um contato consigo mesma. E manter um contato consigo mesma significa você cada vez mais conhecer e aprender sobre o seu corpo. O que o seu corpo pede para comer? Ou você simplesmente entra num restaurante, ou entra num buffet, ou então você, né, está em algum lugar e você simplesmente come com os olhos, como se diz, né? Que você olha aquela comida e pronto, é isto. Não, você tem que perguntar para o seu corpo, você tem que sentir o que o seu corpo quer naquele momento, o que lhe apetece. Porque isto que o seu corpo está pedindo e lhe apetece naquele momento, desde que não seja alguma coisa deturpada relacionada com vícios, é saudável para o seu corpo.
é aquilo que ele está precisar. E ele vai retirar todos os nutrientes que são necessários daquele alimento naquele momento para a sua manutenção física, orgânica, saudável. É isto que é. E você também conseguir perceber, ao estar atento, consciente do seu corpo, como ele reage a determinado tipo de alimento. Né? Você foi na casa de uma pessoa e lá foi servido determinado tipo de prato ao almoço ou jantar, e você consumiu aquilo. Você prestando atenção no seu corpo, você vai conseguir perceber o que é que lhe cai bem, como se diz na gíria, né? E aquilo que nem tanto. Ah, mas se a gente tem um mal-estar, a gente vai sentir, sim. Mas eu não estou falando que você tem que ter um mal-estar para ter consciência que aquilo ali não lhe faz bem. Você pode ter consciência sem ter que passar por um mal-estar. E mesmo que seja passando por um mal-estar, você consegue identificar qual é o alimento e não o conjunto todo. Porque de repente você comeu lá, por exemplo, um bife, né, uma carne, comeu salada, comeu arroz, comeu mais não sei o que, e você bota a culpa no tomate. Você bota a culpa na alface. Entende? Então, é neste sentido que é a questão de ter consciência. Então, consciência do corpo é isto. O outro nível de consciência do corpo está relacionado com os seus limites. Você perceber claramente quais são os seus limites. E não ter vergonha de assumir estes limites. Não importa se esses limites são impostos por uma questão de idade, ou esses limites eles têm a ver com a sua genética. Você tem que assumir, você tem que aceitar, tem que se adaptar, tem que saber valer esses limites e ver aonde estão, mesmo dentro desses limites, aquilo que pode ser benéfico para você. Como você vai aproveitar a sua constituição física em que tipo de atividade, em que tipo de desporto, em que tipo de trabalho, em que tipo de função, você tem que ter esta consciência. Isto é ter consciência. Entende? Limite. Você saber qual é o seu limite. Esse é o primeiro nível de consciência, que é o nível mais baixo da consciência humana. Eu diria que seria um nível até de consciência um pouquinho mais elevado que os animais. Porque os animais têm consciência do seu próprio corpo. Aí é que está. Eles sabem o que podem e o que não podem comer. Eles sabem o que é que vai trazer benefício e o que não vai. Eles sabem. E eles refutam literalmente isto. A natureza lhes deu esse discernimento que, na verdade, é na forma de um instinto, mas está lá presente. O homem, ele precisa sair um pouco daquela atenção voltada só para o exterior, só para fora, e começar a olhar para si, sentir-se, a perceber-se. Esse é o primeiro nível. Qual seria o segundo nível de consciência? O segundo nível de consciência é consciência energética. A maioria das pessoas não tem consciência da sua própria energia e muitos até negam que tem energia. Que tem um campo áurico, dizem que a ciência não comprovou, que foram feitos vários estudos e não foi visto nada, apesar das fotos Kirlian, né, elas provarem o campo energético áurico ao redor do nosso corpo, mas ainda assim eles dizem que isso não é uma evidência, apesar de terem sido feitos várias milhares de fotografias, tanto pelo próprio criador do método Kirlian, que é de fotografia do campo energético, como de profissionais que trabalham e trabalharam com este método. Então, se isso não comprova, mostra claramente que não há interesse,
Agora, se fosse por uma questão militar, aí vale a pena. Porque o FBI ou a CIA, eles têm esse método para conseguir perceber, desculpe, a energia de uma pessoa que esteve no local. Alguns minutos, algumas horas atrás. Eles conseguem. E eles têm métodos para tirar fotografia dessa energia. Então, para a maioria, para a população, é dito que não há comprovação de nada disso. Mas lá, nos outros campos, inclusive até esse que eu estou a comentar, que é da segurança e que ainda é investigação, isso é aceite. Isso está comprovado. Vejam só como é que são as coisas. Né? A questão é o próprio ser humano, se ele não procura informação, se ele não vai atrás mesmo de verdadeiras informações, vai continuar vivendo iludido, né? Vivendo numa fantasia, num continho de fadas. Então, este é o segundo nível de consciência, é o nível da energia. E nesse nível de energia, você tem que perceber qual é a sua energia. Porque nós estamos à mercê de várias energias ao nosso redor. Energia da casa onde nós vivemos, do ambiente onde nós estamos a viver, energia do ambiente, dos ambientes aos quais nós entramos, energia das pessoas que convivem com a gente, do nosso bichinho de estimação, energia das pessoas às quais nós temos algum tipo de contato, sejam vizinhos, sejam pessoas num supermercado, num café, no nosso ambiente de trabalho, tudo são energias. E muitas vezes nós estamos a captar certas energias e achamos que aquilo é nosso, que aquilo que nós estamos a sentir é nosso. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema porque tem um vídeo que fala especificamente sobre essa questão de energias, tá bem? Aí você depois assista esse vídeo. Então, é isto que nós temos que entender, é isso que nós temos que perceber. Né? A nossa energia, qual é a nossa verdadeira energia? Para isso existem várias técnicas. Né? Uma delas que foi muito divulgada, e eu acredito que ainda continua sendo divulgado, é você utilizar, né, o poder do agora de Eckhart Tolle para você, neste processo de autoconsciência de si mesmo, como eu comentei, da consciência do corpo inicialmente, você começar a sentir a sua energia. O Reiki, nível 1, por exemplo, é um começo de você, né, dar os primeiros passos nesse processo de conhecer a sua energia, sentir a sua energia, trabalhar a sua energia. O Reiki nível 1, né? O nível 2 já é um pouquinho mais avançado. Também pode ser, aí seriam os dois níveis, né? Mas o nível 1 já lhe dá esse respaldo para você começar a conhecer e a sentir a sua energia. E também estudos do campo áurico, né? Você fazer um estudo, um curso, principalmente um curso, ou você pegar técnicas para desenvolver a sua visão espiritual e você começar a ver a sua própria aura, fazer um estudo da sua própria aura. Também é outro meio, outro caminho para você conhecer a sua energia. Né? E também existe um outro método, né, que é você sentir a energia dos pés até a cabeça, né, colocando atenção, imaginando esse campo energético como se fosse uma luz, né, e depois ele descer e subir novamente até pegar um ritmo cada vez mais rápido. É outra forma de você começar a conhecer a sua energia. Tomar consciência da sua energia. Qual é a frequência da sua energia? Depois, o terceiro nível de consciência é a consciência emocional. Emocional. Não quer dizer
que você vai ter que galgar cada nível um após o outro. Não é isto. Você pode, durante o dia, estar tomando consciência de todos estes níveis. Certo? Pode. Nada impede. Ok? Tudo vai depender da sua dedicação e da sua atenção. Então, você ter consciência do seu emocional. O que é que lá fora, externamente, atua como um gatilho, como algo estimulante, como algo que atua dentro de você, vem lá de fora, mas atua dentro de você, acionando uma reação emocional. De você ficar irritado, tenso, nervoso, ansioso, preocupado, temeroso, apreensivo, ou alegre, muito feliz, contrariado, chateado, eufórico, otimista, pessimista. Você tem que observar quais são esses gatilhos, né? Como é dito pelo Dr. Augusto Cury, né? Ele usa esse termo. Quais são esses gatilhos que fazem com que haja certas manifestações internas suas, emocionais, que fazem você mudar de humor? De um momento para o outro, de um instante para o outro. Você tem que tomar consciência disso. Caso contrário, você é um boneco na mão dos outros ou um boneco sendo guiado e dirigido pelas influências externas. Você é um fantoche, na verdade, na vida. Você não tem consciência de si, passa a não ter autocontrole. Então, qualquer um faz o que quer com você, qualquer circunstância lhe afeta. Entende? Por quê? Porque você não tem consciência do seu emocional. Então, ter consciência do emocional nos dá autocontrole sobre a nossa própria reação e sobre as nossas ações. Porque nós deixamos de reagir, reagimos menos para agir mais. Agir é um ato de consciência. Reação é inconsciente. Reagir normalmente é inconsciente, instintivo, animal. A ação é consciente. Você está consciente do que está fazendo, você está consciente das consequências disto e você consegue até, muitas vezes, prever o resultado daquilo, que são as consequências. E isto é ter consciência emocional. Você sabe por que determinada coisa mexe com você e determinada coisa não. Porque você começa depois a investigar o seu emocional para perceber as origens destas, entre aspas, patologias ou fragilidades que fazem com que você seja reativo àquilo. De uma forma descontrolada na maioria das vezes. Entende? Esse então seria o terceiro nível de consciência. O quarto nível de consciência é a consciência dos seus pensamentos. Dos seus pensamentos. Que tipo de pensamento você tem durante o dia? Quais são os pensamentos mais comuns para você durante o dia? Em que você mais pensa durante o dia? Que tipo de imagens vem na sua tela mental com frequência, quase como se fosse algo obsessivo, demasiadamente repetitivo? Você precisa ter consciência. Para você começar a escolher o que pensar, quando e como pensar. Porque o que pensar, neste momento, é conduzido pelas coisas externas que você vê, ouve e sente. Então,
Você está assistindo um noticiário, eles estão dizendo para você no que você deve pensar naquele momento. Pensar no terremoto, pensar na baleia, pensar na criança, pensar na miséria, pensar no governo, pensar nos preços, pensar na economia, pensar nas finanças, pensar na casa, pensar nisto e pensar naquilo. Eles estão dizendo para você no que pensar ou o que você deve pensar. Você está num autocarro, você está no seu carro, você está a andar na rua e as propagandas, sejam elas de outdoor, de lojas, de roupas, de carros, disto e daquilo, e até mesmo política, elas estão lhe dizendo o que você deve pensar. Nunca pensou nisso, né? Nunca paraste para pensar nisso? Pois é. É para parar e pensar. Começar a avaliar, começar a se autoconhecer, a se auto-observar. Para você perceber isto, tudo lá fora está dizendo para você o que você deve pensar. Tudo lá fora. Até aqui, nas redes sociais, está sendo dito para você a todo momento em que ou no que você deve pensar. Aquele canal que você gosta está dizendo para você, é nisto que você tem que pensar. Mas por que se você gosta desse tipo de conteúdo? Em que ou no que isso lhe atrai? Está relacionado com a sua forma de pensar. E por que você pensa assim? Por quê? Porque eu gosto. Não, porque eu gosto é uma resposta muito aleatória, muito superficial, de alguém que não está se autoconhecendo e nem quer. E nem quer se autoconhecer. Entende? Não, essa não é a resposta. Você tem que procurar a verdadeira resposta. Por que é que esse tipo de assunto lhe atrai? Por que é que esse tipo de tema lhe atrai? Por que você clica para ver esse tipo de assunto? Que deixa você nervoso, que deixa você irritado, que deixa você temeroso, que deixa você inseguro, que deixa você eufórico, que deixa você extrapolando adrenalina na sua corrente sanguínea, deixando você agitado, perdendo o seu sono. Você é que tem que saber. Por isso que se diz nível de consciência. Eu vejo muitas pessoas procurando tarô, cartas ciganas e isto e aquilo para saber de coisas que, se elas estivessem conscientes, elas mesmo conseguiriam perceber com grande facilidade. Com grande facilidade. Não precisa ser gênio, não precisa ser Einstein. Conseguiria perceber. Mas por quê? Porque ter consciência não é uma coisa da noite para o dia. Exige trabalho, exige dedicação. Não é simplesmente ler um livro, não é simplesmente assistir uma aulinha, não é fazer um cursinho, não é participar de um workshop, não é trabalhar, e é trabalhar diariamente para você ter consciência. E tem gente que acredita que depois de ter lido um livro de autoajuda que fala sobre consciência, já é consciente. Tem gente que acredita que depois de ler o livro de Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, onde ele fala justamente sobre níveis de consciência, onde ele fala sobre o ego, que é o corpo de dor, como ele determina, e quando ouve sobre a consciência, sobre a essência, eu já sou uma pessoa consciente. Não, você não é. Você adquiriu conhecimento sobre isto. Agora você tem que praticar. Você tem que trabalhar no seu dia a dia para tomar consciência disso em si. Porque o que o Eckhart Tolle está a dizer é aquilo que ele tem consciência nele. Entendeu?
Se você não está afim disto, meu amigo, minha amiga, está até perder tempo assistindo este vídeo. Sinto muito. Você já está a perder tempo na vida assistindo esse vídeo, se você não quer. Então, tomar consciência ou ter consciência dos seus pensamentos é você depois ter o autocontrole sobre os seus pensamentos e você decidir o que você quer pensar e como você quer pensar. No que você quer pensar e como você quer pensar. Aí você desenvolve a sua própria arte de pensar. Você sabe que em determinados momentos será necessário você pensar muito sobre determinada coisa, normalmente sobre questões práticas. Agora, em outros fatores, você vai começar a perceber que você não precisa pensar, vai bastar sentir. Que você já tem o feedback daquilo. Entende? Este é outro nível de consciência. O quinto nível de consciência é a consciência da vida. O que significa consciência da vida? Quando eu digo vida, eu estou falando de espírito, porque o espírito é a vida. Né? O espírito é a vida, a alma é a vida. Né? O corpo é existência. Se você separa as coisas dessa forma, fica muito mais fácil para você entender o que é a verdadeira espiritualidade. Então, corpo físico, personalidade é existência. Vida é a sua alma e é o seu espírito. Então, você passar a ter consciência do seu espírito. Porque até agora, quando se falou sobre energia, sobre o seu emocional e sobre o seu mental, estamos falando da sua alma. Energia, emocional e mental é a sua alma. O seu corpo é o seu corpo, é uma carcaça. Né? Agora, a sua alma é a sua energia, é o seu emocional e o seu mental. Isso é a sua alma. Né? Agora, quem é o seu espírito? Esse é o outro nível de consciência. Só que para você chegar neste outro nível de consciência do seu espírito, você primeiro precisa limar a sua alma de questões emocionais e psicológicas, mentais, negativas que você carrega. Então você precisa ir desenvolvendo outros níveis de consciência, que podemos chamar de subníveis de consciência, relacionado com o amor próprio, por exemplo. Você aprender a se amar. Por um tempo, você realmente exercer o egoísmo. Ah, mas não. Ninguém com espiritualidade tem que ser egoísta. Não, você no começo tem que ser. Porque se você não for, você não vai se amar. Você vai estar sempre fazendo tudo pelos outros, querendo agradar os outros, preocupado com a opinião dos outros, e vai estar atento aos interesses dos outros e não aos seus. Esta que é a questão. Então, inicialmente, você tem que desenvolver um amor egoísta, um amor por si próprio, um amor com regras. Para depois você aprender o amor universal, o incondicional. Mas, primeiramente, você tem que desenvolver o amor condicional. Caso contrário, você não vai aprender a amar, porque você não sabe se amar. Você não sabe. Então você vai ter que desenvolver esse amor com condição. Olha, eu quero uma relação assim, com esses padrões. Claro, tendo uma certa flexibilidade. Caso contrário, você vai ser um ditador na relação. Mas você tem que colocar parâmetros para uma relação, para um relacionamento, e você tem que seguir à risca esses parâmetros. Porque são bons para você. Com alguma flexibilidade, obviamente. Mas tem que ter parâmetros. Caso contrário, é uma festa, um oba-oba. E você passa a ser manipulada pelas outras pessoas.
onde você passa a acreditar que a pessoa está apaixonada e no final não está. Ou nunca esteve, mas você criou uma ilusão na sua cabeça. Você criou uma fantasia na sua cabeça. E vive a fantasia até hoje. Entende? Então você tem que criar parâmetros. Eu quero uma relação assim, que tenha isto, isto, isto e isto. Caso contrário, não é bom. Eu não quero, não vou aceitar. Hoje em dia, as pessoas estão a arriscar-se para ter um relacionamento. Principalmente as mulheres, com essa história do ficar. Então elas vão para a cama com o cara, acreditando que esse cara, de repente, no futuro, gostando daquilo que vive na cama com elas, daquilo que vive ali no dia a dia com elas, no passeio que fazem, no cineminha que vão, que ele vai agora assumir uma relação com ela. Mas se ela já colocou um parâmetro de ser uma relação aberta e sem compromisso, por que que ele vai ser obrigado a assumir? Por quê? Aonde está uma cláusula dentro do ficar que diga que depois ele tem que assumir? Não existe isso. Por isso que eu digo, é ilusão, é fantasia. A ilusão é fantasia. E é arriscar. Só que depois não pode reclamar. Se você está assumindo algo assim, você não pode reclamar da outra pessoa quando ela diz para você, não. Não, eu nunca disse que queria isso assim com você. Eu nunca disse que queria algo sério. Eu nunca disse que assumir compromisso. Ah, mas eu pensei, olha, foi você que pensou. Ah, então você me usou? Não, nós nos usamos. É isso que você tem que admitir. Só que não admite porque falta consciência. Ou porque não quer ter consciência que cometeu o erro. Porque é um erro. Só não é erro se você assumir que é assim que você queria. E que é assim que tinha que ser. Pronto. Não cometa mais o erro novamente. De começar uma coisa ficando para tentar ver se o carinha ou a rapariga ou a mulher vai querer ficar com você. Não faça isso. Já coloque as coisas claras. Teve uma pessoa que saiu rindo da minha cara, fazendo piada da minha cara, quando eu disse para ela, não, é você que tem que determinar que tipo de relacionamento você quer. Ah, então eu vou conhecer o cara e já vou dizer para ele que ele tem que namorar? Sim, você vai dizer. Porque do contrário, o que você está dizendo para ele? Não, pode ir para a cama comigo 500 vezes para depois a gente ver. Usa-me bastante, aí depois você decide. É isso que você está dizendo para ele. É assim que são as coisas. Então não pode reclamar depois. Agora eu acho estranho a pessoa não poder chegar para o outro e ser clara e dizer, olha, eu quero um relacionamento para namorar, um relacionamento que seja sério, eu não quero brincadeira, eu não quero aventura. Acho estranho a pessoa dizer para mim que isso não era válido ela dizer. Agora, ela ir para a cama 500 vezes com ele para depois exigir dele que ele assuma, aí é válido. Eu acho que é muito estranho isso, sinceramente eu acho muito estranho. Isso não é uma questão da minha idade, isso é uma questão de consciência. Eu acho que isso é uma questão de consciência. Sinceramente, eu acho que isso é uma questão de consciência. A pessoa nem se deu conta do que estava falando. Está a entender? Está a entender? Por isso que eu estou lhe dizendo, você tem que criar regras. Você tem que chegar para você e definir o que você quer das coisas. Profissionalmente, eu quero isto. Em qual profissão você trabalha? É nesta. Eu, quando comecei o meu trabalho profissionalmente liberal, né, independente, nas terapias, eu trabalhava com 500 coisas, com várias coisas. Eram várias ferramentas que eu tinha. E todas elas eu divulgava. Com o passar do tempo eu comecei a observar, tá, mas na verdade quem eu sou profissionalmente? Eu sou uma salada de fruta? Quem é que vai confiar no meu trabalho se eu faço um trabalho de salada de fruta? Ninguém vai levar a sério. Então eu tenho que definir quem eu sou profissionalmente. Qual é a minha imagem profissional? Qual é o meu carro-chefe profissional?
E aí eu determinei 3 coisas das 10, 12, 13, 15 coisas que eu fazia. Então as outras coisas eu não divulgo, fica como complementar dentro do trabalho que eu faço. Até posso comentar com a pessoa. Olha, eu estou fazendo reiki em você, mas estou utilizando a cromoterapia. Mas eu não divulgo cromoterapia como um trabalho meu. Porque eu teria que me dedicar a ser cromoterapeuta. Para entender. Isso é ter consciência. Eu quero trabalhar, eu escolhi essa profissão. Você fez a universidade, escolhi essa profissão. Então você tem que trabalhar na profissão que você escolheu. Não, para comer eu tenho que pegar qualquer coisa. Não tem, não. Não tem. Você tem que ser fiel àquilo que você quer. Ou então, pega um serviço temporário, já coloca na sua cabeça, isso aqui é temporário. Enquanto você vai à luta para chegar no nível que você quer. Na profissão que você escolheu. Você fez universidade. Seus pais ajudaram a pagar ou não, mas foi investido tempo e dinheiro naquilo ali. Você tem que fazer isto valer. Caso contrário, por que fez universidade? Só para ter um canudo? Só porque o seu pai e a sua mãe gostavam que você tivesse um canudo, mas na verdade você não queria? Falta de consciência novamente. Consciência de você. Consciência de você. Consciência de você. Entende? É isso que importa. Então, eu quero trabalhar em tal empresa. Ok. Quais são as características dessa empresa? Você tem que fazer uma avaliação, tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer uma investigação. Qual é o setor que você quer trabalhar? Que você realmente tem condições e capacidades, habilidades, competências para estar naquela função. Não porque você quer, porque vai ganhar dinheiro. E porque paga muito bem. Se você não tem competência ali, nem vai entrar pela porta. Vai ficar sonhando na rua. Então você tem que ter consciência das suas capacidades e competências dentro daquela função. Agora investiga a empresa. Quais são as características dessa empresa? É isto, é esse setor. Ok. Se não der nesta empresa em específico, existem outras empresas que têm uma característica semelhante? Dentro do mesmo setor ou de um setor semelhante? Tem. Então você tem que ter esta consciência e ir atrás dessas empresas. Enquanto tem um trabalho temporário para pagar as suas contas e você conseguir sobreviver ou viver, ter o que comer, ter o que vestir, ter condições de pagar um aluguel, por exemplo, ou não. Se vive com os pais, não precisa pagar aluguel, mas ajuda eles, né? Porque se você está vivendo com seus pais e tem mais de 20 anos, 18 anos em diante, você tem que contribuir, sim senhor. A nível financeiro, se você está trabalhando. E não tem que reclamar. Mas eles dizem que não querem. Não, então você reserva aquele dinheiro numa conta. É como se estivesse pagando por mês para eles. Você não está vivendo às custas deles? Está. E ainda trabalha. Mas é meu pai e minha mãe, é uma obrigação dele. Não, não é obrigação. Depois que você fez 18 anos, não é obrigação dos seus pais lhe dar comida, nem roupa, nem casa. A não ser que você esteja numa universidade e que você não trabalhe. Aí até os 25 anos de idade, por lei, aí eles têm que assumir. Mas caso contrário, amigo, minha amiga, se você trabalha, não. E não adianta vir aqui reclamar para mim. E não adianta dizer que isso é minha opinião. Vai estudar a lei, então? Vai estudar a lei para você ver. Na maioria das vezes, os filhos fazem joguinhos com os pais. São jovens mimadinhos que fazem joguinhos com os pais. Que se fazem de que não podem, que não têm capacidade, que não dá, que isso e aquilo. E eles, com pena, ficam ali aliciando aquele covarde, aquele cobarde para a vida. É isso que é, na verdade. E ficam sugando os pais até eles morrerem. Depois que eles morrem, eles vão resolver a vida deles. E tem uns que chegam a criar uma patologia tal de dependência física, dependência material e dependência psicológica e emocional, que ficam doentes, que passam a tomar remédio, tem que ser internado até. Pelo amor de Deus.
Isto demonstra claramente falta de consciência. Consciência de si e consciência do outro. Então você tem que criar essas regras. Tem que criar esse esquema. Eu decidi ser modelo, então é isso que você vai fazer. Mas eu não estou conseguindo, então eu vou trabalhar no McDonald's. Trabalhe no McDonald's, mas coloca na cabeça, isso aqui é temporário. Isso aqui é temporário. Eu vou continuar lutando para ser modelo. Se foi isso que você escolheu. Caso contrário, tem alguém aqui que está se auto-enganar. E está enganando os outros. Entende? Isto é amor próprio. Isto é autoconsideração. Isto é valorização pessoal. Isso tudo demonstra amor por si mesmo. Que é o amor condicional que todo mundo precisa desenvolver, se não tem. Uma pessoa que tem falta, que tem baixa estima, ela tem que desenvolver esse amor condicional. Porque ela tem que primeiro amar-se e fazer valer esse amor para si. Para depois, então, ela ir para o outro nível, que é um nível de consciência crístico, que é o amor universal. Que aí é aquela pessoa que não pensa mais apenas em si mesmo. Claro que ele tem aquele lado nele, e que é importante, dele sobreviver, dele ter por onde sobreviver. Mas ele não é mais aquela pessoa que só pensa em si. Ele está realmente abdicando muitas vezes até de si próprio em prol do outro, mas ele já tem o que ele precisa dentro dele. Mas ele busca o que ele precisa externamente, que é necessário para a vida dele, roupa, comida, casa, etc. Aquilo que é o básico, pelo menos, ele vai à luta para conquistar, para ter isto. Agora, nos outros pontos, ele abdica até dele mesmo em prol dos outros, e isso não é mal para ele. Porque ele já chegou num outro nível de consciência, que é a consciência crística, e que esta consciência crística ela tem vários outros níveis, que vai subindo. Jesus o Cristo chegou ao nível 16 da consciência crística na última existência física que ele teve. Ali ele atingiu aquele nível 16º da consciência crística. Entende? Então existem vários níveis de consciência crística. E o primeiro nível de consciência crística é abdicar de ter razão. Abdicar de ter razão. Esse é um dos níveis baixos da consciência crística. Abdicar de ter razão. Abdicar de que você é mais importante que os outros, que você é mais importante que a natureza, que você é mais importante que a humanidade. Abdicar disto. Esses valores você já carrega dentro de você. Você não precisa mais se impor perante os outros. Você não precisa mais passar por cima de ninguém. Você não precisa mais ficar apontando o dedo para você e dizendo que eu sou o melhor. Não precisa mais. Você já reconhece isso em si. E não tem necessidade de convencer os outros disso que você é, dessa capacidade que você tem, desse poder que você tem, daquilo que você tem. Você não precisa mais. Estes são níveis iniciais da consciência crística. Até chegar verdadeiramente ao amor universal incondicional, que é um nível bem elevadinho. E agora? Qual é o seu nível de consciência? Baseado em tudo isso que eu falei aqui, e ainda tinha muita coisa para dizer, qual é o seu nível de consciência? Faça essa análise de consciência. Faça essa autoanálise consigo próprio. Qual é o seu nível de consciência? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui comigo. É uma honra ter você aqui no meu canal. E se você sabe de pessoas que estão dentro dessa caminhada, dessa jornada espiritual, na busca do seu desenvolvimento, na busca da sua transformação interior, compartilhe esse vídeo. O próximo vídeo que eu vou gravar vai justamente falar sobre as energias,
que foi uma das coisas que faz parte do nível de consciência, né? Que é o segundo nível de consciência. Então, desculpe. Então, você, né, fique atento para a estreia do vídeo sobre energias, tá bem? Então, muito obrigado e até uma próxima. Você esteve aqui com o Marcos, aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade. E convido você a estar atento, atenta às nossas meditações guiadas todas as quartas-feiras aqui no canal. 20 horas no horário de Portugal, 16 horas no horário do Brasil. Fica gravado, você pode assistir, acompanhar a meditação a qualquer momento que seja melhor para você. Muito obrigado.